Olá! Certamente você já ouviu falar que ser sócio de uma empresa é como um casamento. E essa comparação ela é bem interessante. Isto porque uma empresa, ela possui como princípio o afeto societário entre os sócios, em que os sócios eles possuem sonhos almejados a serem alcançados por intermédio da empresa. Mas assim como no casamento, com a vivência, com o decorrer do tempo, algumas das vezes esses sonhos de manter-se sócio já não existem mais. Seja por planos novos que surgiram, seja, por exemplo, pela prática de algum sócio, de algum ato que possa vir a prejudicar a empresa. Enfim, ser sócio não é mais o desejo dessa pessoa, sendo que a sua participação na sociedade, a participação como sócio da empresa, passa a ser algo inevitável. Mas este término, ele não precisa ser em brigas. Inclusive, isso pode vir a prejudicar a empresa, porque isso pode fazer com que os funcionários sofram com isso, pode colocar a própria empresa em risco. Então, a condução de uma forma amigável é sempre a melhor opção. Ok, vou sair da empresa, vou deixar de ser sócio, mas quais são os efeitos dessa minha decisão? Quanto que eu vou receber? O que eu devo fazer? Qual que é a minha responsabilidade? Bem, meu nome é Denise Bartel Bortolini, sou advogada da Hertel Mansky Packer Advogados e através deste vídeo eu falarei um pouco sobre este tema, sobre deixar de ser sócio em uma empresa, como conduzir esta decisão e quais os efeitos. Atualmente, a constituição de uma empresa, ela pode ser por apenas uma única pessoa. Então, a lei permite que uma única pessoa constitua uma empresa. Ok. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas se reúnem por afinidades diversas. Seja questão emocional, seja questão financeira. Elas escolhem alguém que queira fazer parte dela, junto com elas, de uma empresa. Que queira constituir uma empresa ou mesmo que queira entrar em uma empresa que já está em funcionamento. A dinâmica da constituição das empresas, ela alterou com o passar dos anos. A burocracia em constituir, em ingressar, em se retirar da sociedade, ela está num movimento muito mais fácil, muito mais rápido. A internet e a tecnologia, elas vieram sim a colaborar com esse movimento, a fazer que esse movimento seja de uma forma mais ágil. Mas isto não alterou os direitos e os deveres dos sócios, que estes devem sim ser respeitados. A amplitude de ser sócio em uma empresa, as suas responsabilidades na participação, elas são inúmeras. Seja lá de quando da constituição do capital social, na sua execução e na sua retirada. Então, esse vídeo ele está tratando especificamente da retirada do sócio de uma empresa e da pergunta que não quer calar: quanto vou receber por isto? Por deixar de ser sócio de uma empresa? Bem, como eu já dito um pouco na parte introdutória deste vídeo, as motivações e os alinhamentos lá iniciais dos sócios, por vezes, vão perdendo as forças ou vão se modificando com o passar do tempo. Podem ser por meras decepções pessoais, financeiras, pode ser também, por exemplo, um sócio quer aumentar a empresa, o outro não. Um sócio quer investir na empresa com capital de terceiro, o outro com capital próprio. Enfim, pode também ser por questões particulares em que as pessoas elas começam a ter novos projetos diferentes daqueles anteriores. Ninguém é obrigado a manter o vínculo com a empresa até o término dos seus dias. E assim, ok, decisão tomada, acabou. Não quero mais ser sócio da empresa. O que eu devo fazer? Nada mais justo do que exercer o seu direito de retirada da empresa. E para tanto, eu começo tratando da retirada unilateral e voluntária. Aqui eu vou destacar duas questões técnicas. Se a empresa ela é por prazo determinado ou não. Isso porque se a empresa é por prazo determinado, ou seja, consta lá no contrato social que esta empresa terá duração, por exemplo, de 2 anos, neste caso, a saída, se os demais sócios não estiverem de acordo, esse sócio que quer sair, ele precisa provar judicialmente a justa causa da sua retirada.
Isto porque esta empresa com prazo determinado, ela já tem a presunção da obrigação daquele sócio por aquele determinado período. Ok. Mas se a empresa não for por prazo determinado, ela for por prazo indeterminado, que inclusive é o que acontece com a grande maioria das empresas, o sócio, para exercer o seu direito de retirada, ele deve notificar os demais sócios. A lei determina um prazo mínimo de 60 dias. É sempre interessante colocar o prazo na notificação, até porque esse prazo pode ser maior do que 60 dias. Ok, enviada a notificação, os demais sócios receberam a notificação, esgotado este prazo, seja de 60 dias ou maior, então passa a ter os efeitos da retirada deste sócio. Quando os demais sócios recebem a notificação, eles também podem decidir pela dissolução da empresa. Aí eles fazem uma contranotificação daquele sócio que deseja sair da sociedade. Quando o sócio ele ingressou na sociedade, ele houve um investimento da sua parte, o que o fez tornar, inclusive, proprietário de cotas daquela empresa. Ok. Assim, da mesma forma, quando da sua retirada, deve-se descobrir o valor justo das suas cotas para, sim, realizar o pagamento dele que está saindo. Para tanto, é necessário que a contabilidade ela forneça um balanço especial, um balanço de determinação para apurar os haveres daquele sócio que quer sair na data final. Aquela data que finalizou, que consta na notificação. Então, após, por exemplo, 60 dias, deve-se fazer um balanço especial naquela data. E ali sim vai descobrir o valor de quanto se tem para pagar para aquele sócio que quer sair. Existem diferentes metodologias contábeis de apuração deste valor. E esse é um tema também de discussões a respeito. Isto porque quem sai sempre tem um interesse em aumentar ao máximo aquilo que ele tem para receber. E aquele que fica, a intenção dele justamente é ao contrário. Evidente que o valor não vai ser aquele expresso no contrato social, porque aquele valor foi o que ele investiu quando ele ingressou na sociedade, o que pode ter aumentado, como pode também ter diminuído. Normalmente, o contrato social ele contém a metodologia de cálculo para apuração desses haveres na retirada do sócio. Mas se não tiver nada determinado no contrato social, a lei determina que vai ser com base na situação patrimonial da empresa na data da resolução, ou seja, naquela data finalizado o prazo que consta na notificação. Apurado o valor, caberá o pagamento. Então, da mesma forma, se nada constar no contrato social, a lei ela também ela já determina como se dará o pagamento, que será em dinheiro no prazo de 90 dias. Mas essa regra, dependendo do momento em que a empresa está vivenciando, esse prazo e o pagamento que a empresa precisa fazer, ele pode pôr em risco a saúde financeira da empresa. Ele pode, inclusive, pôr em risco a própria manutenção da empresa. Então é importante a gente refletir sobre esse tema e conforme for realmente colocar isso ali no contrato social, flexibilizando as regras, flexibilizando, por exemplo, a forma de pagamento para dar sim um respiro para a empresa para ela não sofrer com isso. O capital social da empresa ele vai sofrer redução com a saída daquele sócio, a não ser que os demais sócios eles supram com esse valor, aí não vai haver esta redução. E assim se dá o exercício de retirada do sócio, uma saída unilateral e voluntária. Mas também o sócio ele pode sair da empresa vendendo as suas cotas, vendendo a sua participação societária a um outro sócio ou a terceiros, se o contrato social assim permitir. Para a venda das cotas, da mesma forma, deve-se chegar a um consenso sobre o valor. Ali, às vezes, acaba sendo mais uma questão de negociação, mas sempre lembrando de que ninguém é maior do que a empresa, e sim, a empresa é maior do que todos os sócios em conjuntos. Isso porque é natural sempre se ter a impressão de que o valor que se chegou não é o suficiente, seja para quem está recebendo como para quem está pagando. Mas, enfim, também se tem a retirada através da venda da sua participação societária na empresa. Mas há casos também
em que a saída ela não é de uma forma amigável, em que as partes elas não chegam a um consenso quanto ao valor, quanto à forma de pagamento. Nesses casos, é necessário acionar o judiciário através de uma ação específica, uma ação própria. E daí quem vai dizer sobre a retirada desse sócio, o valor e tudo mais, será o juiz. Por consequência, por ser uma ação judicial, isso acaba sendo algo mais moroso, algo desgastante aos envolvidos. Isto porque o vendedor ele só vai receber lá ao final da discussão no judiciário. E o comprador, por vezes, em razão dessa pendência, acaba tendo um clima emocional diferente na empresa, que acaba impedindo o crescimento da empresa, ou mesmo isso acaba impedindo uma contratação de novos investidores, novas contratações. Enfim, então assim, como eu disse antes, eu repito, de uma forma amigável, costuma ser a melhor das opções. Outra informação importante que eu quero trazer neste vídeo é que a retirada do sócio, ela só passa a valer, digamos assim, com alteração contratual na junta comercial, o que deve ser observado. Ok, alteração contratual registrada na junta comercial. E agora, posso ficar tranquilo? Bem, a lei ela estabelece que nos 2 anos seguintes ao registro desta alteração contratual do sócio retirante, ele tem a responsabilidade na empresa sobre os atos que ele exerceu para a empresa como e quando sócio. Então, eventualmente, nos 2 anos seguintes ao da sua retirada, ele pode vir a responder por algum ato praticado como e quando sócio da empresa. Bem, vou terminando o vídeo relacionando novamente a empresa, ser sócio de uma empresa com um casamento, em que ninguém é obrigado a permanecer num casamento, numa sociedade conjugal, até o resto das suas vidas. E como num casamento, as partes, quando vão casar, elas escolhem, elas elegem um regime patrimonial de bens que vai reger esse casamento, que vai ter os efeitos, por exemplo, quando do divórcio deste casal. A saída de um sócio de uma empresa, ela também é um item que precisa de atenção. Já lá, quando da constituição da empresa, quando do ingresso do sócio na sociedade, é interessante que seja analisado e que contenha isto no contrato social. Um contrato social bem escrito, ele trará segurança jurídica aos envolvidos. Mas outra coisa também é que esta retirada, ela também pode ser tratada em acordo dos sócios da empresa, que é um documento importante que as empresas tenham. E ali, inclusive, a empresa pode esmiuçar as regras, pode colocar detalhadamente no caso da retirada do sócio que irá acontecer. Não só a retirada do sócio, como pode detalhar diversas regras desta sociedade. Até, inclusive, se vocês tiverem interesse, existe um outro vídeo no nosso canal que trata sobre o acordo de sócios, o que eu recomendo assistir, vale a pena dar uma conferida. Enfim, estas são as informações que de hoje. Este vídeo ele ficará disponível no nosso site hmpadvocacia.com.br e também no nosso canal do YouTube, Hertel Mansky Packer Advocacia. E se você curtiu, deixe seu like. Se você achou o conteúdo relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e até em breve.